Em um planeta tão grande, como pode existir tanta maldade? Nós só temos uma chance para conquistar o nosso futuro. E talvez nós podemos perder ela. Ela fez isso por maldade. Ela tinha inveja. Ela era narcisista. Nunca demonstrou sentimentos. Ela teve ajuda sim. O maior documentário sobre um caso. Lobo em pele de cordeiro. Eu conheci Letícia Gaboiella em setembro de 2023 e fui encarregado de cuidar da defensoria dela. De início, o caso não apresentou nenhuma chance de vitória, pois era muito grave o incidente. Vários outros advogados da Congregação da Ordem dos Advogados do Brasil tinham largado o trabalho, mas eu me pus ao trabalho. Pensei que seria uma boa forma de mostrar minha sabedoria e habilidade, já que tinha me formado há pouco tempo. Mas logo percebi a burrice que tinha me metido. No entanto, já era tarde demais para cancelar o trabalho. Também, dessa forma, já iria sujar minha carreira. Gabriela, além de estar sendo acusada de um caso de extrema delicadeza, era visível que a família da vítima tinha muitas provas, o que me colocou contra a parede, pois era uma causa perdida. Era setembro de 2023, quando o caso ganhava visibilidade e mídia. Jornais e páginas muito famosas queriam entrevistar a mim e a família de Letícia. Letícia estava sendo acusada de assassinato, ocultação de cadáver, falsificação ideológica, dentre outras atrocidades, que juntas formavam mais de 6 tipos de acusações. O caso ganhou tamanha repercussão que ganhou matéria até mesmo em cidades pequenas de países como Síria, Vietnã, Afeganistão, Índia, Japão e Rússia. Letícia se tornou o ser mais falado por uma semana inteira mundialmente. Uma cidade tão pequena como Dos Ferros tornou-se casa de uma pessoa atroza com Letícia. Meu nome é Ana Márcia Pessoa Queiros, era muito amiga de Letícia e da vítima. Ana Laís Aquino, nos éramos muito próximas, tínhamos criado um vínculo da metade de 2022 ao fim de 2023. Nos discutíamos casualmente toda semana, eram discussões bestas sem fundo, e nunca afetou nossa amizade. E claro, as brigas normalmente não me envolviam, mas como eu era amiga das duas de uma forma ou de outra entrava no meio para parar, eu e minha outra colega e integrante do quarteto, Georgia Moraes. Mas nós nunca imaginamos que um dia uma dessas brigas viesse nos separar. Mas aconteceu, a briga era continuamente besta, mas dessa vez, como parecia ser algo sério para elas, não me envolvi. Meu nome é Georgia, fui muito amiga de Letícia e Ana Laís. Éramos muito apegadas umas nas outras e gradualmente marcávamos encontros e noites do pijama nas nossas casas. Foi num final de semana, faltava poucos dias para as férias de meio ano, contudo para os Gernes também, os jogos interestaduais mais esperados pelas escolas, e por Ana Laís também, que naquele tempo tinha começado um relacionamento com Silva. Um rapaz da mesma idade que estudava e jogava pelo time de outra escola. Incrivelmente a mesma escola que Ana Laís estudava antes de se matricular na escola que estudávamos. O final de semana foi muito divertido, nos assistimos, bebemos e comemos muito. E nesse mesmo final de semana descobrimos que a irmã de Ana Laís tinha fraturado o pé e estava usando gesso. No entanto, o que vinha a seguir não era esperado por ninguém.
Após o fim de semana na minha casa, elas foram embora e na outra semana, eu fui numa quarta-feira para a casa de Leticia, para depois do treino de futebol dela, assistimos um amistoso entre nossa escola e o mau adversário de outra cidade. Não esperávamos que Ana Laise fosse ver o jogo, pois não havia nos contado no grupo que conversávamos sobre tudo. E então no início do alongamento dos meninos para começar o jogo Ana Laise chegou com sua irmã de 10 anos com o pé fraturado. Ana Laise de início parecia não ter visto a gente, então foi se sentar com o namorado um amigo dele. Eu e Leticia não nos incomodamos em Ana Laise se sentar com ele, pelo contrário, ela quem nos chamou após o início da partida para sentarmos lá. Mas eu recusei com medo de levar uma bolada na cara, pois já era da minha natureza que esses episódios de azar acontecessem comigo. Fiz um sinal com a mão falando que não ia por outro motivo como eu não tinha intimidade com Silva, e com o amigo dele não fazia sentido eu ir me juntar a eles. Preferia que Laise fosse até nós, claro que sua irmã estava com o pé machucado, mas ela conseguiria ficar lá só. Ou talvez até mesmo Laise ficasse por lá, não nascemos grudadas. Chegando o fim do jogo, Laise parecia chateada. Eu e Leticia fomos falar com ela, mas ela fingiu que não nos escutou. Logo fomos embora a pé mesmo, e na estrada fingimos estar muito alegres para Ana Laise passar vontade, e gradualmente se arrepender de ter nos ignorado. Após sairmos do ginásio voltamos para a casa de Leticia. Lá nos arrumamos, e tomamos picolé para irmos para a escola, para a aula de vôlei. Depois da aula nós despedimos e eu fui embora. À noite chegamos a conversar no grupo, e a falta de Ana Laise incomodou Ana Márcia, que perguntou se aconteceu algo. Explicamos tudo e Ana Laise se posicionou e contou a versão dela. Não deu em nada. Mas na sexta-feira, um dia já depois do ocorrido, Ana Laise retomou o assunto. Expliquei tudo sobre não querer ter ido sentar lá perto dela, e ela trouxe à tona casos de outras brigas já resolvidas. Acabamos por ali mesmo. Eu digitei um texto enorme a pedido de Leticia se passando por ela, e até hoje me arrependo. Pois creio que, se eu tivesse negado, as duas teriam se resolvido, pois quando me encarreguei de escrever aquilo, escrevi dando minha opinião e pensamento sobre a discussão, opinião totalmente diferente da de Leticia. O episódio da trama ressalta que tudo é baseado em fatos reais. Leticia, Ana Márcia e Geórgia permaneceram amigas, e Ana Laise saiu do grupo. Chegamos ao fim do primeiro episódio do documentário Lobo em Pele de Cordeiro, que conta a história do caso de Leticia e Laise. Eu, menino